Oi, professor, tudo bem? Olá, professora, tudo bom? Finalmente, né? Agora sim. Pois é, é um grande prazer ter você aqui com a gente, né? Prazer todo meu. É, eu queria te apresentar, já aproveitar aqui que já como é que a gente diz, em respeito aos que observaram o horário, né? O Claro. professor John, para quem não o conhece, mas eu acredito que todo mundo conhece, porque foi uma divulgação bem badalada essa, né? Todo mundo dizia, o John, estarei lá. O professor John, para quem não o conhece, ele é advogado, professor universitário, coordenador de cursos de pós-graduação e mestre. Eu me esqueci qual é a sua área do mestrado. Criminologia. Criminologia, né? Isso. A gente vai conversar, falar aqui rapidinho um pouquinho sobre a temática da nossa live, se você me permite, né? Eu tenho sentido muita dificuldade em falar para os alunos que estão em processo de pesquisa sobre a pesquisa jurisprudencial. E é uma pesquisa que diz muito do nosso público, né? A gente sempre foi pobre, digamos assim, metodologicamente, por uma questão de isolamento do direito, mas desde a década de 90, a gente vem construindo essa questão da pesquisa jurisprudencial. Ela tem Uhum. despontado como resultado, inclusive, de uma centralidade da atividade dos tribunais. E aí a gente tem aí algumas universidades que têm investido bastante em pesquisas jurisprudenciais. Dentre elas, a gente tem a USP, e a gente tem também a Fundação Getúlio Vargas de vários polos, São Paulo, Rio, né? Então, assim, é importante que a gente faça a diferenciação entre aquela pesquisa que a gente faz dentro do escritório como prática profissional, né? Com uma finalidade bem pontual e direcionada, que é a defesa de um cliente ou a caracterização de um argumento, para aquela que a gente faz na academia. E por isso é que eu tive o prazer de te convidar, porque você vai contar pra gente, né, um pouco dessa sua experiência, e eu acho que a gente vai poder trocar uma figurinha, porque a minha pesquisa também foi jurisprudencial. Então, acho que vai ser muito enriquecedora essa nossa fala. Professor John, seja imensamente bem-vindo, tá? E a palavra é sua, porque agora eu vou aprender. Então, Juliana, foi excelente essa sua introdução, muito boa, porque eu já ia até comentar alguns pontos aí que você elencou. Mas antes de iniciar de fato, eu queria agradecer muito aí o seu convite, agradecer todo mundo que está entrando, né? Tô vendo muita gente legal. A minha colega de mestrado acabou de entrar aí, a Marcela. Então, assim, muito Maravilha. legal ver que tem muita gente interessada no tema. Juliana, de um certo tempo para cá, na verdade, a gente tem visto essa modificação no cenário de pesquisa relacionado ao pessoal do direito, né? A gente sempre costuma utilizar essa expressão, a galera do direito. E a gente percebe muito nas outras ciências humanas essa busca da investigação pelo depoimento de pessoas, né? A entrevista, como lá em Portugal eles chamam muito inquérito, né? Lá em Portugal eles substituem a expressão formulário por inquérito. E isso, quando eu cheguei assim, eu fiquei, meu Deus, inquérito? Aí depois eu fui entender, né? Que todo inquérito passa por uma fase, né, de construção. Então, eles denominam lá formulários e entrevistas de inquérito. E Legal. no direito, não, né? No direito, eu sou professor há algum tempo e já acompanhei muitos trabalhos de finalização de curso, TCC, e a gente percebe que dentro do direito, eu não sei como é a sua realidade, você como professora também pode até compartilhar comigo, os alunos tendem muito, eu não vou dizer 100%, mas eu diria 99%, a fazer uma pesquisa de cunho bibliográfico, tão somente, né? Bem, E a gente tem ali uma infinidade de produção jurisprudencial. Nós temos 27 tribunais de justiça, nós temos o STJ que produz muita jurisprudência, o STF, tanto um quanto o outro, aí no final de cada mês, eles produzem um informativo de jurisprudência. O STJ tem uma guia lá fantástica, que é até pesquisa selecionada, que eles chamam, onde por tema você até encontra várias jurisprudências. É um mecanismo que tem lá no site do STJ. E aí eu, legal. eu fiquei me perguntando, né, por que só pesquisa de cunho bibliográfico? No meio científico, você sabe também muito bem
que não há tanto respaldo para pesquisas de cunho bibliográfico. Porque é como se você fizesse um recorte ali de entendimentos que muitas vezes foram entendimentos já desenvolvidos através de uma pesquisa. Seja uma pesquisa de cunho bibliográfico, seja uma pesquisa ali de entrevista, de relato. E aí isso me questionava bastante. Tanto que de um tempo para cá, e é também interessante eu colocar isso, né? Essa perspectiva, ela não saiu do nada. Eu também saí da faculdade com essa ideia. Bom, pesquisa no direito é bibliográfica. Eu saí da faculdade também com essa falsa percepção. Por quê? Porque durante a faculdade também a gente não tem esse estímulo, né, de buscar pesquisa. Apesar de ser um dos pilares da educação do ensino superior, né? A pesquisa, o ensino, mas também a extensão. E foi depois, né, depois já na prática, indo para o mestrado, que isso veio a aflorar. E aí eu olhei para trás e disse, poxa, quanta oportunidade eu perdi, né? Mas agora quanta coisa eu posso fazer? Então é um ponto ali de crucial para a pesquisa. O mestrado para mim foi esse ponto crucial, porque eu comecei a usar a meu favor aquilo que eu já uso todos os dias na minha profissão, que é a jurisprudência, né? E como você muito bem pontuou aí na sua fala, existem grandes diferenças da jurisprudência. A resolução de uma pesquisa, né? Então, isso é muito diferente e acredito que se isso também fosse mais divulgado, Juliana, como a gente está fazendo agora, a gente teria ali grandes produções saindo das pesquisas jurídicas, né? Ainda em graduação. Ainda em graduação, que eu digo, ainda em graduação. Né? Porque essa coisa que você fala, eu vou só te interromper, porque eu me vi muito nesse seu relato. Gente, quando eu olho para trás, que eu lembro o que foi o meu TCC, o que eu deixei de fazer na graduação, por não saber que eu tinha em mãos material de pesquisa, me dá um aperto no coração, mas como você bem disse também, a gente tem que olhar para frente. Então, assim, é isso mesmo. Eu acho que, inclusive, esse é o intuito da live, sabe? É que a gente consiga alcançar os alunos no sentido de despertá-los para essa possibilidade de pesquisa nesse campo. É isso mesmo, John. Muito obrigada. Sem dúvidas. E isso é importante, né? Porque no direito a gente tem muita produção bibliográfica, temos riquíssimas, inclusive, né? Riquíssimas. Talvez seja uma das áreas onde nós temos uma farta, né, produção bibliográfica, mas também nós temos uma farta produção jurisprudencial. E a ideia da pesquisa é dar cunho científico. A gente não pode esquecer disso, né? O objetivo central da pesquisa é dar cientificidade. E um ponto de partida que eu sempre digo quando eu estou orientando trabalhos, ultimamente eu não tenho feito mais tanta orientação, mas teve uma época que eu fazia bastante. Eu sempre tentava implementar isso. Olha, a gente tem que ter ali um cunho científico para a sua pesquisa ser validada, né? No âmbito científico, na comunidade científica. Porque a gente não pode esquecer que qual é o objetivo da pesquisa? Demonstrar um fato que seja de interesse para a ciência, para que a ciência descubra como resolver ou como aprimorar, né? E dentro do direito a gente tem um manancial aí de situações onde isso pode ser de fato concretizado e aplicado. Então, eu sempre costumava dizer isso para os alunos. Tanto que eu lembro que uma das primeiras pesquisas orientadas que eu fiz, mais voltada para esse campo da jurisprudência, foi de uma aluna, que o trabalho dela é interessantíssimo, era da pesquisa relacionada às decisões judiciais para a autorização do canabidiol como tratamento, né, de saúde. Então, ali foi a primeira pesquisa orientada e foi quando, de fato, eu cheguei e disse, olha, não vamos fazer de cunho bibliográfico, né, porque isso aqui não tem bibliografia tem, mas é mais interessante saber como que o Poder Judiciário pensa sobre isso, porque as decisões ainda são poucas, né, ainda são muito poucas, e isso vai trazer um grau de interesse para o seu trabalho, né? As pessoas vão querer ver, ler o que você descobriu. A Silvia está até dizendo aqui, um abraço aí para a professora Silvia, que lembra desse trabalho, tá vendo? Aí, professora Juliana. Então, foi um trabalho muito bem feito, né?
foi um trabalho muito bem feito e a gente fez tabelas, a gente construiu tabelas para demonstrar, extrair os dados, como de fato a pesquisa jurisprudencial ela traz, né? E esse ponto aí, como você falou, é o ponto diferenciador. Eu não vou explorar a jurisprudência para minha peça. Eu vou utilizar a jurisprudência para confirmar o que eu defendo. Na minha pesquisa, não. Eu vou explorar, eu vou conhecer, eu vou ver quem está por trás daquela decisão, né? Que é a fase ali exploratória e interpretativa que a gente utiliza nessa metodologia. Aí, agora a gente queria saber, assim, e a sua dissertação, né? Que você utilizou isso. Conta pra gente um pouquinho e, assim, principalmente se você tiver tido desafios, né? Assim, coisas que geralmente costuma ser a dúvida de outra pessoa. E eu adoro aprender pela dúvida dos outros, porque eu não costumo cometer o mesmo erro. É, verdade. Na verdade, também, Juliana, a minha pesquisa, ela parte do ponto da análise de um comportamento delituoso que vem crescendo bastante nos dias atuais, que é a exposição não consentida de imagens íntimas, de conteúdos íntimos. É um comportamento delituoso que vem crescendo muito, propiciado aí pela sociedade em rede, né? Que o Manuel Castells ele já dizia ali no início dos anos 2000. Então, esse comportamento reiterado e crescente me chamou a atenção dentro ainda do estudo da criminologia, né? E aí eu comecei a me questionar, né? Por que a gente não faz uma pesquisa relacionada e voltado para a situação do Poder Judiciário? Como que o Poder Judiciário brasileiro vem encarando isso? Porque meu mestrado foi em Portugal, né? E lá em Portugal, eu tive acesso a algumas pesquisas ali feita pelo Instituto Europeu de Gênero. Eu tive acesso à pesquisa feita pela maior ONG no mundo que trata disso, que é a CCIR, que fica nos Estados Unidos. Mas eu senti falta de relatórios, de dados aqui no Brasil, né? Não que não tenhamos, nós temos muitos autores já fantásticos. Tem um autor que trata brilhantemente esse tema aqui no Brasil, que é o professor Sidol Castro. Então, ele é referência, mas eu senti falta de dados. Dados é que veio, né, a me questionar. Nós temos também no Brasil uma ONG, que é a SaferNet. A SaferNet, ela traz dados. Ela tem na plataforma tem o que eles chamam de hotline, né? Que você que foi vítima de algum delito, de algum crime na internet, você vai e aponta lá. Porque eles captam dados, né? Então lá nós temos dados de diversos tipos de comportamento delitivos no Brasil. Dentre eles, a exposição não consentida. E isso também me chamou muita atenção, porque segundo os dados lá da SaferNet, nós tivemos só ali em 2018 cerca de 65% de procura relacionada a esse tipo de comportamento delituoso. E aí, o que eu pensei? Eu pensei primeiro em fazer uma pesquisa também de inquérito, como eles chamam, né? Que é de entrevistar mulheres, sobretudo mulheres, porque os dados apontam que elas são as maiores vítimas, tanto que isso repercute no que a gente chama de violência de gênero, né? Então, eu pensei inicialmente em fazer uma pesquisa com entrevistas. E eu comecei a sentir dificuldade, sobretudo porque veio a pandemia, né? Então, como fazer para chegar até essas vítimas? Como fazer para falar com essas pessoas dentro desse mundo pandêmico que a gente está vivendo agora, né? Porque não era esperado, não era pensado, enfim, aconteceu. E aí eu voltei ao pensamento, bom, por que não, então, ver como o Poder Judiciário encara esse problema? Será que o Poder Judiciário do Brasil encara esse problema como de fato ele é, como violência de gênero? E eu também não encontrei nenhuma pesquisa internacional, sobretudo na Europa, que retratasse o judiciário de algum país. Não tem. Eu, pelo menos, não encontrei, tá? Não é que não tenha. Pode ser que tenha, mas eu pesquisei muito, não encontrei. E aí veio, olha, o Brasil tem 27 tribunais de justiça. O Brasil tem 2 grandes tribunais superiores que tratam da matéria de direito infraconstitucional. Nós já temos aí
desde 2014 uma lei que trata do marco legal da internet. Nós temos desde 2018 uma lei que criminaliza a conduta tipicamente, especificamente. E eu disse, eu vou navegar pelos tribunais. Então, eu fui em todos os tribunais, virtualmente falando, né? Eu fui em todos os tribunais de justiça do Brasil, todos. Os 27? Os 27. Fui em todos, né? E ali, em cada um dos sites que eu fui colocando as palavras-chave no buscador de jurisprudência que eles oferecem, né? E as palavras-chave que são mais comuns ainda nesse tipo de comportamento, porque a gente também tem que saber isso, né? Uma dica para quem vai pesquisar jurisprudência. A gente tem que buscar as palavras-chave que mais são reproduzidas em termos de julgamento, ou que maior representam ali o comportamento que você quer buscar, o fato que você quer encontrar. Então, eu utilizei a expressão revenge porn, que é a expressão em inglês que ainda é muito utilizada, e na minha pesquisa eu até combato isso, né? Vingança pornográfica também, que é muito utilizada, e gênero, ou violência de gênero, né? Eu coloquei essas palavras-chave, e daí eu fui buscando, eu fui coletando todas as decisões que eu encontrei. Todas. Absolutamente todas. Depois, eu fiz um comparativo, né? Porque nós tínhamos alguns sites que fazem buscas de jurisprudências, que é o mais famoso Jus Brasil. Né? Então, o Jus Brasil, ele faz toda essa coleta, né? E aí, eu coloquei também as mesmas palavras depois no Jus Brasil, e eu confirmei que as decisões eram as mesmas. Então, eu não encontrei uma jurisprudência, uma decisão no Jus Brasil que eu não tenha encontrado nos próprios tribunais. Então, eu fiz a validação dessas decisões para saber se em algum furo, né, eu acabei esquecendo ou não vi. E aí, no STJ também. Né? No STJ eu fiz a mesma pesquisa. No STJ nós só temos até hoje 3 decisões. Apenas 3 decisões. Tá para sair uma quarta aí, né, que parou um julgamento relacionado a um tipo específico desse comportamento, que é a divulgação de revistas que as pessoas, mulheres, tenham posado e hoje estão sendo divulgadas em outros sites, né? Então, tá para ser essa quarta aí. Eu tô até acompanhando. Eu coletei disso tudo, Juliana, 18 decisões. Foram 18 decisões encontradas. Dos tribunais e mais do STJ. Isso, ao todo foram 18. Mas isso tem uma explicação, né? Tem uma explicação porque ainda é um número pequeno. Porque as pessoas estão começando a buscar agora o judiciário. Não é que o comportamento ele não seja expressivo ou repetido no Brasil, não. A questão é que as vítimas estão procurando agora. Porque, por conta da vergonha, por conta ali da sensação de se expor ainda mais, ainda tem essa ideia, né, que ela vai se expor ainda mais à vítima. E também porque em 2018 nós tivemos pela primeira vez, né, no Brasil, um crime específico. Né, que antes as mulheres, sobretudo como eu estou batendo sempre na tecla que mulher, porque é a maior vítima, né? O agressor ele respondia ali por crime contra a honra. Apenas restritiva de direito, substitutiva, né, da liberdade. Então, isso tudo é um desestímulo. Daí é só essa quantidade, né, que eu encontrei. Mas dentro desse universo de 18 decisões, deu para extrair muita coisa. Então, minha pesquisa ela vai se basear nesse universo aí, né, de dados que foram tratados e interpretados. Aí eu queria te perguntar, assim, você quando... eu estava lendo um livro de metodologia sobre isso, e aí, assim, tá começando, como a gente está nesse processo, a gente fala assim, 1990 para cá, mas 1990 para cá, em termos de construção de ciência e tudo mais, é um embrião ainda, né? Muito. Então, assim, os doutrinadores que falam sobre metodologia e pesquisa de jurisprudência, eles falam assim que a gente está começando a criar elementos que classifiquem essa pesquisa de jurisprudência. Então, assim, quando você fez essa análise dessas decisões, você pegou algum ponto específico? Por exemplo, vou avaliar o relatório, vou avaliar a fundamentação, vou avaliar a ementa, porque às vezes as pessoas, eu vejo os alunos, eles querem avaliar tudo e às vezes chegam a querer dar outra decisão para o relatório que não era exatamente aquela, entendeu? E aí acaba trocando os pés pelas mãos. Então, assim, se você puder explicar para a gente como foi, né, esse seu contato
com as decisões, né? Como foi essa parte do trabalho? Bom, eu sempre olhei em todas elas o relatório e a ementa, né? A ementa, que é o resumo, o relatório, que a gente vai entender a história do processo, né? O relatório, ele coloca a história do processo. Tem um ponto também relevante, porque nós não temos acesso por completo a todo o processo, né? Não tem como ter. Então, a gente já não tem acesso a todo o processo. Isso. As decisões, sim, porque elas são públicas, mas não dá para você conhecer. E outro problema, né? A gente não pode esquecer que a virtualização de processo no Brasil é recente. Isso. Recente. A primeira decisão que eu coletei é de 2011. Então, muitos dos processos, das decisões, na verdade, que eu cheguei a tratar, vieram de processos físicos. Aí, a dificuldade mais ainda de você entender todo o processo. Então, não dá para você estudar todo o processo. Eu me baseei sempre pela ementa e pelo relatório. Também não dá, né? Não dá para você só se basear pela ementa. Não dá. Porque a ementa é resumo do resumo. Você tem que entender o relatório, né? A circunstância. Então, foi do relatório e da ementa que eu passei para o tratamento desses dados. Entendi. E aí a gente, nessas questões, né? Eu sempre, quando chega um aluno falando assim, eu quero usar a jurisprudência do Tribunal XYZ, aí eu espero a pessoa falar bastante e geralmente eu falo assim, mas qual é mesmo o seu objetivo geral? Para que eu consiga entender por que exatamente você vai analisar essas decisões. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque aí, assim, você falou aqui de palavras que a gente utiliza para fazer a coleta das decisões. Porque eu também não tenho condição de fazer um universo. Primeiro, você trouxe uma coisa super importante aí. Eu não sabia nem se os tribunais brasileiros estavam tratando aquela matéria, né? Se você não tivesse achado nada sobre isso, isso já era um indício sobre um comportamento dos nossos tribunais ou dos nossos jurisdicionados. Então, assim, eu penso, e aí eu passo a palavra para você, mas assim, eu penso que quando a gente vai fazer uma análise jurisprudencial, a gente tem que ter um ponto de chegada para que essa análise não seja solta, né? Claro. Então, assim, o seu problema de pesquisa, conta pra gente como é que era. Só para poder eu fazer esse link para eles, porque tem alguns alunos aí que estão na expectativa dessa junção, que de tarde, professora, e agora? O que eu faço? Peraí. O professor John vai explicar. Ele vai dar o exemplo dele e você vai entender. Aí agora você contou pra gente o percurso, aí você diz assim, bom, o objetivo era esse. Então, isso é fundamental para qualquer pesquisa, né, Juliana? Independentemente da metodologia que vai ser aplicada. Então, Isso. se eu não tiver um problema, eu não tenho por onde começar. Tem nem pesquisa, né, John? Não tem, eu tenho que ter um problema. Qual o problema que você quer investigar, analisar? O que vai motivar você a pesquisar? Porque qual é o objetivo da nossa pesquisa? O objetivo final é dar uma resposta ao problema. Ou, se não consegue dar a resposta, pelo menos fazer com que se busquem respostas, né? Então, o problema da minha pesquisa foi: o Poder Judiciário brasileiro reconhece esse comportamento como violência de gênero? Perfeito. Não. Perfeito. É violência de gênero? Então, a partir disso, eu fui buscar. Deixa eu ver como que o Poder Judiciário está julgando isso. Deixa eu ver quais são as perspectivas que o Judiciário olha para esse problema e como que ele está resolvendo, né? E aí veio, né? Não sei se é o momento de falar isso, mas eu acho que tá linkado. Veio uma surpresa para mim. Veio uma surpresa. Por quê? Porque eu fui procurar entender primeiro a composição do judiciário hoje no Brasil. E a gente tem o CNJ, né? O CNJ tem um relatório fantástico chamado CNJ em Números, que todo ano eles divulgam, né? E Perfeito. o CNJ mostra que mais de 60%, quase 70% dos juízes, entre juízes e desembargadores, juízes, né, são homens. Exato. Então eu disse, poxa, bem que eu vou me surpreender, porque são homens, então será o machismo estrutural, ele está em toda a sociedade, ele está em todos os níveis, né? Ele está em todos, por isso que é estrutural.
Então, será se o judiciário composto eminentemente por homens vai reconhecer violência de gênero? Vamos ver. E aí veio a grata surpresa, né? O judiciário brasileiro, ele é comparado assim com os outros judiciários no mundo, não deixa nada a desejar. Nesse sentido, né, Maravilha. está totalmente claro para o judiciário brasileiro que é violência de gênero. Inclusive, muitos chamam de violência de gênero sob nova roupagem, né, que é a roupagem virtual. Então, isso me surpreendeu bastante, ali como resultado final daquele problema que lá atrás eu me propus a investigar. Perfeito, perfeito. Eu fico feliz tanto assim, por essa notícia que você dá pra gente, né? Você veja que, assim, como você pesquisou, né? O comportamento dos magistrados, né? Por trás disso tudo que você está contando pra gente, é isso, né? E aí eu fico pensando, além disso, como a sua pesquisa não seria rica se você tivesse simplesmente ido buscar essas questões todas que você está falando aí em doutrina, né? E fazer uma mera revisão bibliográfica de X, Y, Z, X disse isso, Y disse aquilo, logo penso, né, existo, Uhum. e papapá. Assim, não é que não. Assim, eu quero deixar claro aqui, porque a gente está falando numa live, tá? Tem muita gente ouvindo a gente e mais pessoas vão ouvir, porque essa live ela vai para o YouTube, vai ficar aqui. Mas, assim, eu não tenho nada contra a pesquisa bibliográfica. Eu acho que ela é necessária, inclusive, para qualquer pesquisa. A gente não faz nenhum projeto de pesquisa se a gente não tiver aquele referencial teórico que vai nortear a nossa perspectiva, né? Eu acredito que a sua pesquisa também deve ter um capítulo em que você precisou se posicionar com relação à teoria. Mas se tivesse parado aí, né? O que a gente deixou de perceber em termos de pesquisa empírica, né? De ir lá e fazer análise de dado e arregaçar a manga, né? E fazer isso mesmo. Então, assim, eu tô muito feliz, não só pelo relato que você me traz aqui metodológico, mas pelo relato que você me traz como resultado da pesquisa. E eu quero dizer que eu aprendi muito aqui sobre esse tema, porque para mim era um tema desconhecido. Eu te parabenizo por isso também. Então, assim, você acha que você poderia falar aqui pra gente alguma dificuldade, alguma coisa que, sim, que você achou assim, não vou conseguir, vou desistir, vou mudar o plano? Você já falou que você começou lá atrás, precisou fazer esse ajuste, né? Assim, você ia para o campo, ia fazer uma pesquisa de campo e mudou para pesquisa jurisprudencial. E aqui, para quem estiver assistindo a gente, pessoal, é super normal a gente ter que fazer esses ajustes. São Claro. coisas que a gente precisa, às vezes, começar a botar a mão na massa para perceber o que não é viável, o que não é possível. A pandemia, o John está contando aqui para a gente, mas eu tenho, assim, 200 exemplos de pessoas que tinham ideia de ir para o campo, de ir lá pesquisar, né, assim, de ir fazer o questionário, de mandar enquete, de fazer tudo que fosse necessário e todo mundo foi barrado por uma situação circunstancial, inimaginável, impensável. Mas aí ele foi lá e deu o jeito dele de fazer a contribuição para a humanidade. Mesmo assim, você acha que, por exemplo, você está falando que você fez a sua pesquisa, você fez seu mestrado em Portugal. Uhum. Você acha que fazer essa pesquisa de jurisprudência no exterior é uma coisa mais difícil? Então, Juliana, antes de responder a sua pergunta, eu não posso deixar de passar aqui também, de reprisar o que você disse aí, importantíssimo, da contribuição que a pesquisa bibliográfica tem, né? Ninguém está demonizando a pesquisa, pelo contrário, né? É Não, muito né? importante, até mesmo porque nas nossas pesquisas de campo ou jurisprudência, a gente tem que fazer o comparativo com a doutrina, né? Com o que já foi Isso, publicado. Né, para exatamente. reafirmar ou para contraditar, enfim, a gente precisa sim. Agora, de fato, a pesquisa ela fica mais rica quando nós temos outros dados e dados que você cria, né? Porque aí vem a inovação da pesquisa. A palavra-chave é essa, inovação. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, encontrei várias dificuldades, entre elas a escassez de informações. Porque, como eu disse, nós não temos o processo inteiro disponível. Nós temos a ementa, né? O acórdão e o relatório.
a história toda do processo está no relatório. Então, eu conheci todas as situações pelo relatório. E aí, o que que vem? Nós temos relatórios muito bem feitos, muito completos, né? E temos relatórios que são diretivos demais, objetivos demais, que vão direto ao ponto, digamos, que não se preocupam em relatar o que aconteceu desde o início até aquele momento. Então, a escassez de alguns dados foi um problema, porque eu tive que explorar o máximo possível, né? Tirar leite de pedra, fazendo aqui um paralelo ao jargão popular, né? Para tentar encontrar dados relevantes, que também tem isso. Tem coisa que não é relevante, mas tem coisa que é muito relevante, né? Então, por exemplo, um dado que eu queria muito ter obtido, que eu não consegui. Qual o grau de escolaridade dessa vítima e desse agressor? Muito bom. Para a gente entender que não é só nas classes menos favorecidas que isso acontece. Pelo contrário, a gente percebe que é maior entre pessoas esclarecidas, pessoas que sabem do que estão fazendo. Então, mas era um dado que eu queria muito ter obtido. E eu não consegui, porque não foi me permitido por conta da restrição. Né? Qual a cor desse agressor ou dessa agressora? Isso também é um dado importante, socialmente relevante. Né? Porque a gente tem muitos dados, por exemplo, que mostram um exemplo de violência, que as mulheres negras são mais vítimas de violência. E aí a gente vai ter que investigar por quê. Claro, pelo aspecto social, pela divisão ainda de classe que nós temos, enfim. Então, foi outro dado que me faltou, porque eu não consegui. Né? Mas, muito embora, eu consegui dados muito importantes também. Né, com a idade, não a idade, mas se a vítima era maior ou menor de idade. Isso é relevante, porque eu fiquei assustado com a quantidade de vítimas menores de idade. Um problema que a gente tem que resolver no país. É um problema que vai ter que surgir a resolução através de políticas públicas. Né? Então, foi um dado que minha pesquisa trouxe. O meio de divulgação também isso é importante. Os agressores divulgam mais pelo WhatsApp. Então, também foi um dado que eu consegui coletar. Né? Um dado que foi crucial para a minha pesquisa, além, claro, do gênero. Por que divulgar? Por que esse agressor divulga? Qual o objetivo dele? Por quê? Né? Então, isso eu consegui também captar nos dados, que é muito relevante, crucial, eu diria, para a finalização dessa pesquisa que eu fiz. Com certeza. É um dado social, né? Sim. É um dado social. Aí, assim, eu vou fazer essa pergunta para você, mas assim, mais para minha curiosidade pessoal, porque assim, eu fiz o meu mestrado no Brasil. Então, assim, a gente sabe que dentro dos programas, dentro do país, é tudo diferente, imagine daqui para lá, né? Quando eu fui quando eu fiz a minha pesquisa também é uma pesquisa jurisprudencial. Sim. Eu não fazia ideia, assim, essas coisas inclusive essa temática é uma temática que me chama muita atenção por conta da minha dificuldade, e isso a gente já falou aqui no começo da live, né, que a gente é colocado no mundo da pesquisa, né, e aí essas coisas todas começaram a surgir para mim, essa diferença entre uma pesquisa meramente uma investigação teórica, uma investigação empírica, a diferença, né? Assim, eu tive que fazer uma divisão muito clara no meu trabalho. Daqui até aqui eu vou dizer para as pessoas quais são os conceitos que eu vou avaliar quando eu chegar lá naquelas decisões, né? E tudo mais. No meu caso, a minha pesquisa, ela foi de observação institucional. Né? Assim, eu não avaliei as decisões, eu queria avaliar as audiências, né, do Tribunal, do Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, e eu queria saber os impactos das audiências nas decisões do Supremo. Né? Assim, como aquelas pessoas que se manifestaram, se aquelas entidades foram escutadas e aquilo ali teve repercussão nas decisões do Supremo. Então, assim, a minha pesquisa foi uma jurisprudencial bem tangenciada, porque eu avaliei o antes e como o corpo do Supremo se comportava na sequência, né? E, assim, essa questão de palavra-chave, lapso temporal,
que eu acho que você teve que definir também, né? E a gente acaba tendo que justificar na metodologia, até nem te perguntei sobre isso, mas se você quiser se manifestar. Uhum. A minha dúvida é assim, que aqui no Brasil, e se eu tiver errada, você pode me falar, alguém está perguntando alguma coisa aqui. John, a atuação de peritos em psicologia forense não seriam de grande importância na obtenção desses dados? Para esse tipo de comportamento, é o Léo. Oi, Léo. Para esse tipo de comportamento, não, porque a gente não tem perícia, né? Mas para outras situações, sim. É interessante. Para outras situações onde nós vamos por exemplo, Léo, uma atuação muito relevante do psicólogo forense, caso de alienação parental, Parental. né? É, Então, seria aí necessário. uma possibilidade, seria um viés, né, de pesquisa também. Entrevistando psicólogos forenses para a gente entender qual a forma mais comum de alienação parental. Então, a partir disso, sairia uma pesquisa fantástica, né? Alguém estava falando ontem sobre uma pesquisa dos efeitos, né? Uhum, Após a resolução dessa alienação, se é que a gente pode falar assim, os efeitos, como essas crianças se sentem, né? uhum. Pós-processo, afastamento do alienante. Mas, enfim, a gente acaba mudando o foco. O que eu queria te perguntar é o seguinte: na Europa, você sentiu eu não sei se você chegou a fazer dentro do seu trabalho uma avaliação comparativa, né? Assim, por exemplo, no Brasil a gente faz assim, lá em Portugal, por estar em Portugal, eu não sei se você Uhum. precisava dar essa contraprestação para a instituição, mas assim, se ao longo do seu mestrado você teve que ter acesso à jurisprudência e se isso te trouxe uma dificuldade. Porque eu tenho a sensação, e se for errado, você pode me corrigir, Uhum. eu tenho a sensação que lá na Europa, embora seja um continente muito desenvolvido, rico e tal, quando o assunto é metodologia, eu acho eles assim bem encaixotadinhos. Metodologia não, tecnologia, perdão. Eles bem encaixotadinhos, sabe assim, por exemplo, livro em PDF. Livro em PDF. Sabe assim, é uma coisa bem que parece que ficou assim. Eu tenho essa sensação, né? E já tive a Uhum. oportunidade de conversar com algumas pessoas, mas ninguém me. Com jurisprudência, foi difícil para você? Essa questão do acesso, como a gente tem, você falou aí do PJE. Você chegou a ter essa oportunidade de saber se lá a gente tem essa possibilidade de fazer essa busca via internet, né? Assim, nos Uhum. sites, como a gente tem o Condão aqui. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes eu tô falando isso aqui com você e tá ótimo da gente resolver aqui na nossa realidade. Uhum. Mas aí chega um aluno que tá fazendo um trabalho fora, né? Como eu tenho uma aluna, não sei se ela tá aqui, a Luana tá terminando lá, né? E essa pergunta eu tô fazendo em homenagem a ela porque ela está sentindo muita dificuldade. Eu digo, peraí, que o John vai resolver isso também. Você Então, chegou a fazer essa questão? então, falando de Portugal, tá? Da realidade de Portugal. Em Sim. Portugal, nós temos acesso também. As decisões lá, elas são públicas, mas tinham dificuldade. Porque lá as decisões não são tão completas de acesso quanto aqui. Aqui eu falei do relatório, né? Lá não, Sim. lá tem que ter uma autorização do tribunal, enfim, é mais dificultoso. Mas eu nem pensei em fazer essa pesquisa voltada para a jurisprudência portuguesa, para fazer o comparativo. Eu até pensei, não, vou fazer o comparativo Brasil-Portugal. Só que a minha orientadora, ela disse o seguinte, John, a instituição aqui, teoricamente, né, ela conhece a realidade portuguesa. Ela não conhece a realidade brasileira. E qual a Excelente. contribuição da sua pesquisa para o seu país? Então, eu quero Maravilhoso. que você pense nada em Portugal. Eu quero que você pense no Brasil, até porque eu quero conhecer como é a realidade brasileira. Então, ela não me permitiu nem tentar fazer esse comparativo. Na parte teórica, eu faço, porque, enfim, a Europa, ela foi o primeiro continente a tratar dessa temática de forma mais clara, assim. Foi a Europa. E não Legal. faz tanto tempo, né? A gente tem ali uma iniciativa europeia em 2014, na Inglaterra. Então, foi ontem, né? Então, ela não permitiu. Mas eu tenho uma amiga não, conhecida,
que ela fez, a portuguesa, né? Ela fez a pesquisa dela com decisões sobre violência, né? Uma violência contra a mulher. Ela fez com base em decisões. E ela teve muita dificuldade por conta da autorização. Eu também tive uma dificuldade interessante aqui na hora da pesquisa, na instituição mesmo. Ali foi na instituição. Porque a instituição disse, você precisa passar pela plataforma Brasil. Aí eu disse, não, eu não preciso. Porque no Brasil, de acordo com a Constituição brasileira, as decisões são públicas. Então são dados públicos. E eles não conseguiam entender. Mas envolve pessoas, né? Tem pessoas ali. Eu disse, tem pessoas ali. Mas veja, a própria plataforma Brasil, inclusive, está lá. Ela não aceita trabalhos nesse cunho. Porque as decisões são públicas. Eu não vou falar com uma pessoa, né? Eu vou tratar dados que já foram divulgados de acordo com a própria lei e a Constituição brasileira. Então, eu tive uma dificuldade nesse sentido para tentar fazer com que eles compreendessem. Depois, a minha pesquisa, inclusive, passou pela comissão de ética, né, da universidade, e eles tiveram que avaliar isso. Eu tive que juntar tanto artigos da Constituição brasileira. Eu fiz um relatóriozinho, disse, olha, aqui no Brasil as decisões são públicas, a própria plataforma Brasil não aceita. Tive que justificar isso, para você ver a dificuldade, porque lá, mesmo sendo pesquisas de processos, lá precisa passar por um comitê de ética, porque envolve, na cabeça deles envolve pessoas, então, se envolve pessoas, tem que ter autorização. Muito interessante essa sua colocação, porque é assim, a gente volta lá para o começo da nossa live. Como a gente está muito no nosso quadradinho, né? Assim, essa expressão já ficou até chula, eu diria assim. Como a gente já ficou muito no nosso quadradinho, as pessoas têm uma certa dificuldade, os estudantes de direito têm uma dificuldade até de saber o comitê de ética. Como assim? Porque a gente não tem esse costume de estar lidando com pessoas. Então, assim, jamais passaria pela nossa cabeça. Aliás, tem gente que quando fala assim, em enquete, tem que ter comitê de ética. Eu te digo assim, pela minha experiência com meus alunos, né? Tem gente que tem que passar pelo comitê de ética. Então, assim, isso aí que você está me relatando é um super aprendizado. Aliás, John, a live toda foi um grande aprendizado. Eu queria agradecer imensamente. Antes, eu queria fazer uma sugestão de livro para quem está assistindo com a gente. Existe um livro que eu amo de paixão, que chama Metodologia da Pesquisa em Direito, Técnicas e Abordagens para a Elaboração de Monografias, Dissertações e Teses. E lá são capítulos autônomos, e um dos capítulos dele fala sobre meu trabalho precisa de jurisprudência e como é que eu posso utilizar essa jurisprudência. Então, assim, eu acho ele fantástico porque ele conta, né, essa evolução nossa de nos voltarmos para a pesquisa empírica, como a jurisprudência pode ser significativa nesse sentido, né? E como ela vem crescendo como método e as técnicas que a gente pode utilizar dentro dessa pesquisa jurisprudencial. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente. Foi um imenso prazer te ter aqui com a gente. Eu aprendi bastante, de verdade, porque, inclusive, esse tema aí que você trouxe é um tema super inovador. E a gente vai marcar outras vezes. Com certeza, Juliana. Eu que agradeço o convite, né? É até uma forma de divulgar a pesquisa, porque isso também é importante, né? É muito importante isso. Com certeza, com certeza. Vamos botar esse pessoal para pensar empiricamente, né? Vamos nessa. Beijão, gente! Beijo, tchau, tchau.